Essa localização nos conduz até a AOP, Associação Obreiros do Porvir, cuja instituição mantenedora é o CEOP, Centro Espírita Obreiros do Porvir. A vista panorâmica nos apresenta partes de um sonho edificado na área de 2,7 hectares, doada pelo abnegado irmão Edgar Espínola Teixeira. Nossa gratidão. Sem dúvida, a AOP se assemelha à Casa do Caminho, edificada por Pedro, acolhendo vidas com responsabilidade e amor. No complexo educativo, temos saúde e educação. Um consultório médico que atende às necessidades do programa Saúde Criança, com oferta de atendimento médico pediátrico, medicações e exames laboratoriais. A educação de crianças e jovens é a moral, com base nos ensinos de Jesus, envolvendo-os na compreensão da vivência do respeito, da solidariedade e do amor. A educação intelectual também se faz presente através do projeto Letramento, uma parceria com a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, impulsionando o aprendizado de crianças e jovens com dificuldade na escrita e leitura. O grupo de mães é acolhido nos ensinos morais do Cristo, fortalecendo a célula máter da sociedade, a família. Pensando em algo lúdico e ao mesmo tempo terapêutico, o projeto Pintando e Bordando, em parceria com o Instituto Federal Baiano, proporciona o desenvolvimento das habilidades e estimula a criatividade. As aulas de flauta estão descobrindo os talentos dos evangelizandos e proporcionando o desenvolvimento das habilidades. Música é arte, música é vida. É preciso alimentar o corpo e a alma. O programa Pão Material e Pão Espiritual acolhe as famílias, traz Jesus para o centro da vida, promovendo o pensar do eu espírito, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cuidar da terra e da semente com amor para ver o florescer. Eis a horta, cuidada com zelo, colhendo as hortaliças fresquinhas e oferecendo alimentos mais saudáveis. Projetando um futuro mais humanizado e profissionalizante, sonhamos com a Padaria Escola, espaço amplo e acolhedor, que realizou algumas oficinas de pães de queijo e bolos, e em breve outras previstas. É o olhar da transformação, o olhar do crescimento da autoestima e, ao mesmo tempo, da profissionalização. Para a gente ser feliz, é necessário plantar o amor, pensar na semente e cuidar da flor para a gente ser feliz. Versos da canção Buscando Teus Olhos, de Cacau, que retrata exatamente o nosso pensar. O centro comunitário, ainda por concluir, é um espaço de estudo, leitura, treinamento e formação. Aqui projetamos a biblioteca e a rádio web. Sonhos e metas. Com apoio da sociedade, em breve estará tudo pronto. E por que não uma loja bem arrumada? O bazar recebe semanalmente muitas doações. Várias peças são doadas e outras compõem as araras numa exposição fantástica. Todas ofertadas a preços baixos, se constituindo na maior fonte de renda para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos na AOP. O projeto mais recente é o Quintais Produtivos, do Governo Federal, através de emenda parlamentar adicionada à cota de recursos próprios. É a fruticultura com mudas de manga, cajá, tamarindo, caju e goiaba.
e o aviário, com a produção de frangos e ovos, cujo valor arrecadado das vendas desses produtos irão fortalecer as famílias envolvidas com o projeto. É o amor em movimento. Gratidão a todos os corações generosos. Aos trabalhadores, aos patrocinadores desta 9ª Semana Espírita. Gratidão a vocês que se encontram aqui presencialmente no Centro Espírita Obreiros do Porvir. Gratidão a cada um que se encontra aí conectado com esta transmissão através da Rádio Espírita Esperança, TV IDEAC, TV FEB e os canais do Obreiros do Porvir, no Instagram, Facebook e YouTube. Agradecemos a parceria destas emissoras que transmitem este evento. Desde já, convidando a todos para darem um like para que esse tema possa ser propagado e visível para outras pessoas. Vamos, neste instante, efetuar o sorteio. Nosso sorteador é o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já abri aqui. A mensagem que vai sair... Vou passar para um próximo número. Na minha mão direita saiu o número 39. Quem está com a mensagem 39? Ali atrás, Maristela, por gentileza. Perceber que elas nos são colocadas diariamente para o aprendizado do amor, o exercício do bem e o crescimento individual cabe a cada um. Comecemos observando o sol a despontar e pensemos que Deus está a nos brindar neste dia com a bênção da vida para que possamos outra vez experimentar o convívio com nossos irmãos, o aprendizado intelectual que nos engrandece e especialmente a chance de ser feliz. Fecha aspas. Mensagem Vida, do site do Momento Espírita. Neste momento, a nossa prece. Convidamos a trabalhadora Fátima Magalhães. Boa noite a todos. Que plateia linda. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento, vamos aquietar nossa mente, o nosso pensamento, o nosso mais esse dia, por mais esse momento. Vamos recordar Jesus, quando nos falava no monte, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós, com essas lembranças vivas na nossa mente e no nosso coração, vamos prosseguir amando, vivenciando os teus ensinamentos, buscando a paz e a harmonia. Rogamos aos benfeitores, aos embaixadores de Jesus, que aqui se encontram trabalhando, a plateia dos visíveis, mas também dos invisíveis, que são muitos,
todos apostos em trabalho, fazendo o que é necessário para melhorar a nossa vida. Que a tua paz, Mestre, nos envolva, ilumine a nossa irmã palestrante, para que o seu verbo acalente a nossa alma e o nosso coração. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor, que assim seja. A palestrante da noite é evangelizadora e colaboradora da Mansão do Caminho e da Federação Espírita Brasileira. É com muita satisfação, retornando a esta casa, que convidamos Luziane Bahia para apresentar o tema Autoconhecer-se, o caminho para a felicidade. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade desta comunhão. Agradecermos ao Centro Espírita Obreiros do Porvir pela oportunidade do aprendizado. Estarmos juntos aqui durante uma semana para nutrirmos mutuamente a experiência do aprendizado. Agradecermos também aos músicos que nos encantaram e nos trouxeram inspirações harmoniosas ao coração. Agradecermos a todos os trabalhadores da AOP. Que vídeo lindo, que trabalhos lindos, realizados por braços fortes, por corações abençoados e voltados para o bem, para o progresso da humanidade. Então, a nossa gratidão. A gratidão a todos que estão aqui, todos que nos acompanham também virtualmente, para que juntos unamos os nossos corações neste mesmo propósito, de buscarmos na mensagem de Jesus, fonte libertadora para a nossa felicidade. Quando identificamos a jornada do Espírito, saindo da simplicidade e ignorância e alcançando a angelitude, nutre a partir desta observação, naturalmente, um fascínio, porque há ali a representatividade do amor de Deus para com todos nós. Identificarmos a simplicidade, a singeleza, ainda o primitivismo, e sabermos que ali há a expressão embrionária do que virá a ser a angelitude, do que irá representar uma perfeição dentro dos parâmetros da relatividade, nos mostra, inevitavelmente, a comprovação do amor de Deus pelas suas criaturas. E esse amor nos movimenta. O amor de Deus está presente em tudo, desde os primeiros estímulos, desde características mais rudimentares, onde imaginamos apenas condições instintivas. Ali reside a providência divina, buscando estimular, impulsionar, dar um colorido diferente àquele aspecto que vai sendo objeto da evolução, objeto do progresso. Quando olhamos esta trajetória, percebemos que tudo vai rumar, vai caminhar para um objetivo comum. Nós costumamos dizer que não há destino, porque é o ser que constrói o seu próprio destino. Como é que poderia existir uma destinação, um determinismo? Nós escolhermos a nossa trajetória. Que tentemos, por mais que embaracemos a marcha do progresso, por mais que criemos percalços, obstáculos, na inserção deste caminho, nessa jornada, nessa caminhada,
inevitavelmente chegaremos à felicidade. Porque o progresso é inexorável. Tudo progride. O progresso é uma lei e vai para nos impulsionar a concretizarmos essa experiência de felicidade, que quando nos perguntamos o que vem a ser, diversos são os pensamentos que pairam a nossa mente. Se estivermos muito cansados, felicidade pode ser um repouso. Se estivermos com muita fome, felicidade pode ser um prato muito bem preparado para nos agradar, para nos satisfazer. Se gostamos de tal ou qual livro ou filme e temos a oportunidade de acessá-los, ali também reside a expressão da felicidade. E ela pode pairar por estes aspectos de nós até mesmo nos perguntarmos: mas se tudo isso pode expressar, o que é a felicidade então? A felicidade está nestes prazeres ou em algo que é mais profundo e elaborado? A felicidade está no mecanismo, no processo, ou a felicidade é um ponto de chegada? Como eu encaro a felicidade? Ao longo da história da humanidade, filósofos, pensadores buscavam refletir sobre o conceito de felicidade. E alguns chegaram a dizer, por exemplo, que felicidade é ter. Desde que se tenha algo, se possua algo, ali reside a felicidade. E aí a gente se recorda de uma lenda que se refere a uma mulher que tinha poucos haveres, com necessidades materiais carecentes, e que estava passeando ou passando ao lado de uma caverna juntamente com sua filha. Ela carregava sua filha e passava ao lado da caverna, quando ouviu uma voz que disse o seguinte: mulher, se desejar, poderá entrar na caverna e possuir tudo que aqui dentro existe. Apenas tem de fazer isso no tempo determinado e prestar atenção para não esquecer do essencial. A mulher não pensou duas vezes. Entrou na caverna e quando viu, seu olhar ficou deslumbrado. Eram gemas e pedras preciosas, coroas, colares, pulseiras, anéis. E ela, diante daquele deslumbre todo, colocou a sua filhinha no chão e foi começar a pegar todas aquelas coisas que pudesse abarcar. Porque a voz dizia: tudo que você puder levar será seu. Então ela deu um jeito de consertar o vestido e começou a fazer do vestido o abrigo para aquelas gemas preciosas. Só que a voz também anunciava o tempo e dizia: olha, faltam 8 minutos. E ela começava a correr. E o que ela pudesse pegar. E naquela ânsia e naquela vontade do ter. Agora faltam 5 minutos. E ela persistia nesse comportamento e cada vez que ela via, identificava, tinha uma joia mais bonita do que aquela que ela tinha pego. Então ela queria também. E abarcou tudo isso. Faltam 2 minutos, falta 1 minuto, segundos, e ela passa pela porta da caverna. As línguas das pessoas, que eles compreendam a fala ou a comunicação dos pássaros, dos animais, que eles entendam a sonoridade que existe entre tudo na criação. Mesmo assim, aí não há a perfeita alegria. E mais uma vez, no último passo, Francisco novamente para e diz: Frei Leão, anota, mesmo que todos os irmãos menores, se eles transformarem os infiéis em fiéis, nem aí vai existir a perfeita alegria. Qual é a pergunta que Frei Leão faz? Então, Pai Francisco, onde reside a perfeita alegria? Me diz, pelo amor de Deus. E Francisco então lhe diz: Frei Leão, se nós chegarmos à Porciúncula, a Santa Maria dos Anjos, neste frio tremendo, depois de enfrentarmos chuva, carências, cansaços, se batermos a porta, eles abrirem e perguntarem:
quem vocês são? E nós respondermos, somos Francisco e Frei Leão. Somos os frades da ordem, somos irmãos menores. E mesmo assim eles não acreditarem em nós porque estamos rotos e mal vestidos. E além de não acreditarem, baterem a porta à nossa face. E além disso, nos escorrachar. Com entendimento, com compreensão, aí, Frei Leão, haverá a perfeita alegria. Quando nós olhamos esta mensagem de forma apressada, podemos pensar, Francisco gosta da dor. Francisco gosta do martírio, porque a perfeita alegria somente estaria depois de ser retirado, de ser humilhado, de ser banido. É aí que está a perfeita alegria? Não. A perfeita alegria não está no que o outro nos faz. Está na forma que nós agimos para com o que o outro nos faz. E ele deixou isso claro. Vai residir a perfeita alegria se tudo isso acontecer e nós suportarmos com paciência, com resignação, com compreensão, com entendimento. Então não é o que o outro faz. E Francisco traz uma lição linda, que é não nos colocarmos reféns do que o outro nos faz. Porque não é o outro que dita a nossa felicidade. A nossa felicidade somos nós que ditamos. Todos nós aqui, sem exceção, e todos que nos acompanham virtualmente. Todos nós temos uma missão, não aquela com M maiúsculo, dos missionários, dos espíritos já grandiosos que são responsáveis por coletividades, por planetas, não essa missão. A missão com Mzinho minúsculo. Todos nós. Quando mergulhamos na carne, temos um objetivo a alcançar. Temos uma tarefa a cumprir. Temos um alcance a apresentar na existência que tem lapso temporal do berço ao túmulo. Uma existência tem essa duração. E todos nós chegamos aqui com uma missão. E aí essas missões particulares são individuais, nossas, e temos de descobrir, para que possamos atendê-las e assim encontrarmos o alcance do objetivo pelo qual aqui nós mergulhamos. Mas existe a missão, com Mzinho minúsculo, que é para todos nós cumprirmos. O objetivo nosso aqui é alcançarmos a felicidade. Ah, mas a felicidade não alcança uma existência só. O próprio diálogo de Jesus com Nicodemos mostra isso, que é necessário nascer de novo. O Livro dos Espíritos nos traz isso, mostra-nos o objetivo da encarnação na questão 132, alcançarmos a perfeição, chegarmos à felicidade, e na 167 mostra a finalidade da reencarnação. Porque além de alcançar a perfeição com o objetivo encarnatório, eu tenho múltiplas experiências reencarnatórias, do primitivo, do simples ignorante ao arcanjo, são múltiplas as existências que distam uma condição da outra. E quando eu mergulho aqui para atender a minha missão individual, eu estou também para atender um passo dessa missão que é coletiva, ou melhor, que é um propósito que todos nós temos, que é o alcançar a felicidade, a paz, a harmonia, o equilíbrio. Então não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para aprender. Como lidamos com o sofrimento, como superamos as dificuldades, como nos libertamos das amarras, das algemas do passado. Como cada experiência na qual mergulhamos e da qual saímos, temos um passo do voo que vamos alçar ainda mais livres. Porque agora os nossos voos ainda são rasteiros, ainda são tímidos, tem o peso das nossas imperfeições, das nossas faltas,
das nossas dificuldades ainda tem o peso dos nossos vícios. Então, se a nossa missão é sermos felizes, libertarmos-nos do sofrimento, a quem é que depende essa felicidade? É o outro? É o outro que vai nos fazer feliz? Se eu conseguir determinado projeto com o outro, o que ele fizer vai determinar a minha felicidade. Não é dessa forma. O espírito Joana de Ângeles e também Leon Denis, em suas obras e reflexões, eles afirmam que nós somos construtores do nosso destino. Nós somos artífices, arquitetos da nossa própria história. E que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que fazemos entra nesse processo de materialização, de construção daquilo que nós mesmos vamos herdar. Então, o passo para essa felicidade exige de nós um labor. E por isso Francisco colocou, olha, a perfeita alegria, ou seja, a felicidade, vai da forma como nós nos posicionamos diante das situações. E como é que a gente descobre isso? Como é que nós percebemos essa nossa atuação nesse projeto de sermos felizes? Vida, desafios e soluções é o nome de um livro da benfeitora Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido tio Divaldo Pereira Franco. E nesse livro, nós nos apaixonamos pela forma como a benfeitora coloca a vida. E ela coloca a vida 2 pontos, desafios e soluções. E ela nos ensina que o desafio em si traz a solução. Basta que a gente tenha olhos de ver, foi Jesus que disse isso. Basta que a gente tenha olhos de ver, ouvidos para ouvir, ou seja, basta que a gente esteja atento. E estar atento significa estar consciente. E o que é estar consciente? Perceber quais são os instrumentos e as ferramentas que eu tenho, que eu possuo, ou que eu não tenho e que eu não possuo para a construção dessa felicidade. Aí a gente recua lá no século IV, encontra um livro intitulado Confissões, de autoria de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. E que muitos já ouvimos falar de Santo Agostinho, principalmente da sua trajetória. Santo Agostinho era e comportava-se de uma maneira, e depois converte-se, transforma-se e vive uma grande expressão em nome do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos esse livro Confissões, que está dividido em 3 partes, são as 3 partes da vida dele. O livro divide-se em 2 grandes partes, mas historicamente, na narrativa, na percepção dessa construção da sua individualidade, está dividida nessas 3 partes. O Santo Agostinho de antes, pródigo, irresponsável, boêmio. O Santo Agostinho meditativo, reflexivo, buscando consciência, buscando Deus, buscando entendimento. E o Santo Agostinho plenitude. E o Santo Agostinho consciência mais elaborada. Essa trajetória dele é nossa. Nós também temos o antes, o durante e o depois. E onde está a felicidade nisso tudo? No antes, no durante ou no depois? Em todo o processo. Porque quando lemos este livro, nós percebemos que mesmo as suas faltas traziam para ele um contributo educativo do que não se deve fazer. A trajetória da humanidade, do Santo Agostinho, de Francisco de Assis, a trajetória do ser humano é a trajetória do filho pródigo narrada por Jesus, que se desprende da divindade e vai, com os haveres e fortuna, buscar vivenciar as suas próprias experiências. E nesse caminho, vai perdendo os haveres das nossas faltas, das nossas dificuldades,
ainda tem o peso dos nossos vícios. Então, se a nossa missão é sermos felizes, libertarmos-nos do sofrimento, a quem é que depende essa felicidade? É o outro? É o outro que vai nos fazer feliz? Se eu conseguir determinado projeto com o outro, o que ele fizer vai determinar a minha felicidade. Não é dessa forma. O espírito Joana de Ângeles e também Leon Denis, em suas obras e reflexões, eles afirmam que nós somos construtores do nosso destino. Nós somos artífices, arquitetos da nossa própria história. E que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que fazemos entra nesse processo de materialização, de construção daquilo que nós mesmos vamos herdar. Então, o passo para essa felicidade exige de nós um labor. E por isso Francisco colocou, olha, a perfeita alegria, ou seja, a felicidade, vai da forma como nós nos posicionamos diante das situações. E como é que a gente descobre isso? Como é que nós percebemos essa nossa atuação nesse projeto de sermos felizes? Vida, Desafios e Soluções é o nome de um livro da benfeitora Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido tio Divaldo Pereira Franco. E nesse livro, nós nos apaixonamos pela forma como a benfeitora coloca a vida. E ela coloca a vida 2 pontos, desafios e soluções. E ela nos ensina que o desafio em si traz a solução. Basta que a gente tenha olhos de ver, foi Jesus que disse isso. Basta que a gente tenha olhos de ver, ouvidos para ouvir, ou seja, basta que a gente esteja atento. E estar atento significa estar consciente. E o que é estar consciente? Perceber quais são os instrumentos e as ferramentas que eu tenho, que eu possuo, ou que eu não tenho e que eu não possuo para a construção dessa felicidade. Aí a gente recua lá no século IV, encontra um livro intitulado Confissões, de autoria de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. E que muitos já ouvimos falar de Santo Agostinho, principalmente da sua trajetória. Santo Agostinho era e comportava-se de uma maneira, e depois converte-se, transforma-se e vive uma grande expressão em nome do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos esse livro Confissões, que está dividido em 3 partes, são as 3 partes da vida dele. O livro divide-se em 2 grandes partes, mas historicamente, na narrativa, na percepção dessa construção da sua individualidade, está dividida nessas 3 partes. O Santo Agostinho de antes, pródigo, irresponsável, boêmio. O Santo Agostinho meditativo, reflexivo, buscando consciência, buscando Deus, buscando entendimento. E o Santo Agostinho plenitude. E o Santo Agostinho consciência mais elaborada. Essa trajetória dele é nossa. Nós também temos o antes, o durante e o depois. E onde está a felicidade nisso tudo? No antes, no durante ou no depois? Em todo o processo. Porque quando lemos este livro, nós percebemos que mesmo as suas faltas traziam para ele um contributo educativo do que não se deve fazer. A trajetória da humanidade, do Santo Agostinho, de Francisco de Assis, a trajetória do ser humano é a trajetória do filho pródigo narrada por Jesus, que se desprende da divindade e vai, com os haveres e fortuna, buscar vivenciar as suas próprias experiências. E nesse caminho, vai perdendo os haveres por não estar consciente, por não buscar a seriedade, por não entender ainda o processo.
Até que, sem qualquer bem, num país distante, começa um ofício de alimentar os porcos. Mas como ele tinha fome, ele começa a disputar a comida com os porcos. E nesse momento que algo material grita e salta como perspectiva de necessidade, vejamos que não foi eu preciso do Pai porque eu tenho a consciência de que Deus é amor, de que Deus é justiça, de que Deus me orienta. Eu tenho necessidade do Pai porque eu estou com fome material. E muitos ainda vemos e nos relacionamos com Deus sob esta forma. Eu busco Deus quando eu necessito. Quando tudo se apresenta muito bem, ou dentro de uma normalidade com a qual eu consigo lidar, ali nem sempre eu estou me lembrando de Deus. Mas no momento da fome, qualquer que seja a fome, qualquer que seja a carência, ó Senhor, e aí essa conectividade da criatura com o Criador. Mas para Deus isso importa? Claro que não. Quando o filho clama, ele cai em si, lembra-se do pai e faz o quê? O caminho de volta. E esse caminho de volta é o caminho da consciência. É o caminho onde se percebe a dor. É o caminho no qual nós estamos. Se olharmos para reencarnações anteriores nossas, poderemos nos surpreender. Meu Deus, mas eu fazia isso assim, desse jeito? Eu tinha essa atitude negativa desse jeito e tanto fazia? Mas agora, o processo traz diante do erro a dor que sinaliza que não está correto, que não deve ser daquela forma e que eu devo tracejar um caminho de segurança. E o que é que faz com que essa consciência manifeste-se assim, desperta, íntegra, pertencente ao processo? Aí a gente volta para Santo Agostinho, que na questão 919, letra A, de O Livro dos Espíritos, nos propõe uma tarefa. Na 919, Kardec pergunta o meio prático eficaz de vencer-se. A resposta vem objetiva. Como dizia o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Expressão do oráculo de Delfos, oráculo que expressou que Sócrates era o homem mais sábio do seu contexto de experiência. Conhece-te a ti mesmo, também algo que o próprio Sócrates pregava, através da maiêutica, da perquirição, do parir as ideias e perceber qual é a gênese dessas ideias. E Santo Agostinho, na questão 919, letra A, porque Kardec diz, olha, isso aí a gente sabe, é o conhece-te a ti mesmo. Mas como é a forma? Kardec queria deixar-nos uma receita para seguirmos, para percebermos o caminho de atuação com segurança. E é aí que Santo Agostinho nos orienta a algo que ele fazia quando aqui ele esteve. E ele diz isso em Confissões. Porque ele começa o seu processo de maturidade quando ele começa a prestar atenção nos seus dias. E não tem como nós alcançarmos a felicidade sem prestarmos a atenção com consciência naquilo que estamos escolhendo. Tudo na vida, minhas irmãs, meus irmãos, é escolha. Ah, mas eu não quero escolher. Já escolheu não querer escolher. Não querer escolher é uma escolha. Se eu escolho, e aí eu descubro nessa jornada que o que eu escolho, eu assumo a responsabilidade pelo que eu escolhi, que eu posso tentar fugir. E olha que a gente tenta. Nós podemos encontrar diversas alternativas, mas é impossível apartar-se da lição, e isso significa amor. Porque se tivéssemos condições de fuga, nós permaneceríamos na perdição, no equívoco, por muito mais tempo do que a nossa história demonstra que lá estivemos e que ainda estamos.
mergulhados na nossa teimosia, nas nossas decisões que dizemos, é o meu hábito porque eu sou assim. E é por isso que Santo Agostinho mostra-nos este revisitar o dia como uma forma para alcançarmos a felicidade. Essa felicidade da consciência. Por que olhar o meu dia? Porque eu preciso entender a minha responsabilidade e assumi-la. E caminhar percebendo o que é que eu faço e que eu não devo fazer. O que eu faço que eu não devo fazer, mas que eu posso. E como eu posso, eu faço, mas eu não devia fazer. O que nos lembra o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo que é lícito nos convém que seja feito. E esse parâmetro analítico só pertence a nós mesmos. Então, nessa jornada que Santo Agostinho ensina, revisita o dia, chega ao final do dia e pergunta a si mesmo se tem alguém que reprova algo que eu fiz. Se tem alguém que está aborrecido, chateado, infeliz. E se eu tiver dificuldade de aceitar aquela observação como sendo causa que vem de mim, que eu busque olhar os mesmos fatores, nas mesmas condições, em relação a outra pessoa. Por que isso? Porque é muito fácil olhar a falta alheia. E Santo Agostinho sabia disso. Porque estes olhos aqui, eles estão muito mais para fora. É muito mais fácil nós entendermos e identificarmos a falta do outro do que a nossa. Mas isso não é ruim, não. É por isso que a gente convive. Para que na convivência os olhares se ajudem mutuamente. Mas por que nem sempre ajuda? Por causa de duas palavrinhas que nos puxam para as algemas do arrastamento. Orgulho e egoísmo. Porque se nós escutássemos mais aqueles que convivem conosco, teríamos a sabedoria de percebermos o que é que precisamos fazer. Ah, então o que o outro diz sempre está certo. Não. Mas eu tenho que fazer o parâmetro. Pelo menos escutar. Nem quero fazer isso às vezes. Simplesmente o outro está errado. Eu não sou assim. É coisa da cabeça do outro. Ou então quando alguém vem me dizer, nos dizer alguma coisa pessoal, eu levanto a falta do outro para que aquela minha não seja e não esteja em evidência. Onde é que a gente viu isso? O encontro de Jesus com a mulher adúltera. A mulher em adultério estava sob ameaça de pessoas adúlteras com a pedra em punho. Por que eles queriam atirar a pedra? Porque é muito mais fácil agredir o outro do que educar-se. Do que admitir que o adultério também está em nós. E não é o adultério conjugal. É o adultério da lei. É o adulterar a lei. Então essa proposta de revisitar o dia, diz Joana de Ângeles, na sua série psicológica, requer o quê nesse processo de autoconhecimento? Que é o caminho para essa felicidade. Requer o quê nesse processo? Ela diz coragem. Coragem. Eu acho divino isso. Porque ela diz, é um processo que quando a gente entra, tem que ir até o fim. Coragem. Coragem para se defrontar com o que ali encontrará. Para entender as nossas lacunas e não esmorecer. E não se culpar e não se depreciar. Quando, no processo do autoconhecimento, nós nos decepcionamos conosco, é porque nos colocamos num patamar acima do que realmente nós estamos. Aí é que advém a decepção, as frustrações, não somente em relação a nós mesmos, mas em relação ao outro. Puxa, me decepcionei, me frustrei com tal pessoa. E a pessoa está ali o tempo todo mostrando quem ela é. Mas nós colocamos num patamar de superioridade, então a decepção advém. A expectativa, a cobrança faz isso conosco.
Mas se nesse processo existe a coragem, só que diz Joana, atrelada ao amor, nós conseguimos fazer esse processo tendo um olhar misericordioso sobre as nossas faltas. Porque descobri-las não significa agredi-las, significa buscar os meios para educá-las. E esse processo de autoconhecimento, diz a benfeitora, coragem, amor, paciência. Nós nos encontramos com uma pessoa, já tem uns 5 anos mais ou menos, estava chegando na nossa casa, lá na Mansão do Caminho. E começou o estudo da série psicológica Joana de Ângeles. E aí, lá pelo 6º, 7º mês que ela estava estudando, eu a encontrei na instituição e ela estava, minhas irmãs e meus irmãos, com uma cara assim, bem emburrada. E eu falei, e o que foi? Ela falou, estou chateada. Eu posso te ajudar de alguma forma? Será que essa chateação a gente pode colaborar de alguma maneira para que ela não fique? Eu estou muito aborrecida comigo mesma. E eu falei, mas por que você está muito aborrecida consigo? Por que isso? E ela disse, por quê? Eu sei que eu não poderia fazer determinada coisa e eu fiz. E eu estou estudando. Só que ela colocou para si tanta carga negativa que eu disse assim, se você fizer isso, não tem processo de autoconhecimento certo, que continue. Porque você vai estar tão arrasada em relação à sua própria percepção de si mesma, que não vai descobrir o seu processo libertador disso que você aponta. O processo do autoconhecimento é processo de justiça. E justiça, segundo a questão 875 do Livro dos Espíritos, é respeitar o direito do outro. O direito do outro ser como ele é. Quando eu olho para a autojustiça, ou seja, sendo justo comigo mesmo, eu tenho que me respeitar como eu sou. E o meu eu sou não é só de faltas. Porque mergulhar no processo do autodescobrimento ou do autoconhecimento não é só para descobrir o que está sombreado e sombreado de forma negativa. É para descobrir o que está sombreado e sombreado também de forma positiva. Não fui eu que disse isso, foi Jesus. Que brilhe a tua luz. Foi ele que disse que tem luz aqui, no mundo íntimo de cada um de nós. Foi ele que proclamou esta verdade. E é ele que incentiva, através do seu evangelho, constantemente, a que peguemos esta pedra bruta interior e lapidemos, para ver o brilho do diamante que existe em nós. Então, se autoconhecer para a felicidade é encontrar também ferramentas que não sabemos que temos. E temos a nosso dispor. E não sabemos. Igualzinho a parábola dos talentos. Que um recebe 5 talentos, outro recebe 2, outro recebe 1. Os 2 primeiros multiplicam esses talentos. E aquele que recebeu 1 fez o quê? Enterrou. Porque não reconheceu a grandiosidade deste talento. Duvidou da misericórdia do Pai. Duvidou de si mesmo, teve medo. Medo num conjunto expressivo. E diante deste medo, enterrou o talento. E diante disso, paralisou a sua jornada. Enterrar o talento é desistir. E desistir não é desaparecer. Desistir é adiar. Porque nós sabemos que a vida é imortal. Então, desistir é adiar. Adiar é sofrer. Então, olha como esse processo é importante para a consciência constante naquilo que temos de fazer e o que não temos de fazer. E o que podemos realizar, o que está ao nosso alcance realizar. Quando olhamos a questão 643 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se há aquele que não possa fazer o bem. E os Espíritos respondem que sempre há o bem a ser feito, que todos nós podemos fazer o bem. E ele coloca ao finalzinho dessa resposta que nós podemos fazer o bem dentro das nossas possibilidades.
Ele não está dizendo que não há como fazer o bem. Está a possibilidade dentro dos nossos limites. Como é que eu descubro esse limite? No processo do autoconhecimento. E às vezes eu coloco esse limite muito pertinho. Então eu só dou alguns passos, já está no limite, eu paro. Mas se eu estou nesse processo de busca por mim mesmo, eu vou empurrando um pouquinho esse limite. Eu vou me permitindo um pouquinho mais. Eu vou querer saber se eu posso fazer um pouquinho mais. E aí os meus passos aumentam. E aí eu vou tendo a consciência. Se ficar pesado, aqui está complicado, eu consigo ir até aqui. E aqui eu vou permanecer por um tempo e me arriscar novamente. Porque a vida nos permite este movimento. A vida é movimento. Se a gente para, a gente adoece. Se a gente silencia a ação, a gente adoece. E é por isso que nesse processo construtivo, diz a benfeitora, coragem, amor, paciência, mas, acima de tudo, humildade. Sem humildade, a gente não se pergunta. Sem humildade, está tudo bem com a gente. Nós não paramos para nos perguntar, eu deveria fazer isso? Será que isso está certo? Esse é o processo que eu devo ter? Eu devo continuar assim? Se eu não me questiono, eu não vou descobrir. Mas para que eu me questione, até para admitir que eu possa estar equivocada, é necessária a humildade. E que, por acaso, é o primeiro patamar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, nesse feixe que a benfeitora nos mostra, vamos identificando como, à medida que eu vou desenvolvendo coragem, humildade, paciência, amor, ela coloca fé, esperança, caridade, fraternidade, solidariedade. Eu estou nesse rumo, nesta trajetória agregadora desses valores para mim. Só que no enfrentamento, eu não posso achar que eu devo ser caridoso para fazer alguma coisa. Senão, nem lá eu chego. Porque para a caridade é necessário a prática. É como disse no vídeo, aqui é o amor em movimento. É a caridade, é o amor em movimento. E nessa trajetória da descoberta, por que é necessária a humildade? E aí é Francisco que nos ensina novamente, nesses minutinhos finais, nós vamos trazer a experiência dele. Ele sobe o Monte Alverne nos 3 últimos anos da sua existência. E elege Frei Leão para estar com ele naquele processo meditativo. E ele consegue, mesmo no Monte Alverne, isolar-se um pouco mais. Porque ele gostaria de ter diálogos expressivos e particulares e sérios com Deus. E disse a Frei Leão, até aqui você passa, daqui para cá você não vem. Você sempre me pergunta, posso, Pai Francisco? Se eu te responder, você vem. Se eu não te responder nada, você não entra. Mas Frei Leão, com a curiosidade natural do ser humano, respeitou uma vez, 2 vezes. Num belo dia que Francisco não respondeu, ele disse, eu quero saber o que Francisco faz tanto lá dentro. E resolveu ultrapassar o limite, ficou olhando. Francisco estava de joelhos, com os braços para o alto. E perguntava, quem sou eu? Quem és tu? Quem sou eu? Quem és tu? E nessa conversa, Frei Leão percebeu que era um diálogo muito íntimo com Deus. Então o que ele faz? Vou deixá-los sozinhos. E se afasta, ao invés de virar de costas e andar direitinho para não tropeçar. Foi andando de costas mesmo. Tropeçou, fez barulho. Francisco, quem está aí? Sou eu, Pai Francisco. Venha cá, Frei Leão. Eu não disse a você que não poderia estar aqui, nesse meu momento particular? Ele disse, ficou assim meio sem graça. Ele falou, senta aqui. Francisco sentou-se, Frei Leão sentou-se ao lado, e ali ele ficou em silêncio durante muito tempo. Frei Leão já estava agoniado. Por que tanto silêncio? Por que Francisco não fala nada? Ele vai me dar bronca, ele vai brigar comigo. Frei Leão, o que você veio fazer aqui? Depois de um silêncio muito grande. Eu queria saber o que o senhor fazia aqui dentro. Que precisava ser tão assim escondido, mas eu vi que o senhor estava conversando com Deus. Ele disse, pois é. Eu perguntei a Deus, quem és tu?
E toda vez que eu perguntava isso, eu era imerso, eu era envolvido pelo absoluto, pela totalidade. E eu me sentia completamente em insegurança. Mas quando eu perguntava, quem sou eu? As respostas que adivinham para essa pergunta fazia com que esse todo de mim se afastasse. E eu ficava sozinho de novo. E eu não entendia o que está errado. Quem eu sou, o que está errado? E depois de muito meditar, Frei Leão, eu descobri que nós devemos sim perguntar quem nós somos. Mas diante das respostas que apresentarmos, não ficarmos satisfeitos e realizarmos uma outra pergunta. E aí ele diz, toda vez que eu perguntava quem eu sou, eu era envolvido pelo preenchimento de mim mesmo. Se eu sou, eu já basto em mim mesmo. Se eu sou, e se eu tenho esta capacidade, esta inteligência, essa mobilidade, estas condições, em mim mesmo eu já basto. Para que Deus? Então essa ideia de Deus, essa sensação de Deus afastava-se. Mas, Frei Leão, quando eu perguntei quem eu não sou, eu fui envolvido novamente pela grandiosidade, que me deu segurança para enfrentar a jornada, para descobrir quem eu não sou e quem eu preciso me tornar. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, é a nossa jornada. Temos de descobrir quem nós somos, mas não ficarmos satisfeitos com quem nós somos e buscarmos saber quem ainda não somos, porque quem não somos é quem efetivamente nós queremos ser. Este quem não somos, de fraternidade, de caridade, de amor, de justiça, de bondade, que ainda não abarcamos porque abarcamos parcelas destes conceitos, é atrás deste quem não somos que precisamos ir nesta grande jornada rumo à felicidade. Que Jesus nos abençoe nesse projeto, fazendo com que o seu evangelho seja o roteiro seguro para as nossas vidas. E que diante dos desafios, ali mesmo encontremos as soluções. E que diante deste caminho para a felicidade, percebamos expoentes dessa felicidade dentro do próprio caminho. Muita paz a todos. Luziane, a nossa gratidão, em nome do Centro Espírita Obreiros do Porvir, por nos trazer Francisco, por nos trazer Joana, esse convite de conhecimento até chegarmos à felicidade e que nós não nos esqueçamos da coragem, do amor e da paciência. Nós gostaríamos de registrar na plataforma a presença das cidades da Bahia, Salvador, Jequié e Alagoinhas, do Rio de Janeiro, Volta Redonda, de Minas Gerais, Poços de Caldas e de São Paulo, capital. Muito obrigada por estarem conectados conosco. Amanhã, um convite especial para que possam estar conosco novamente, assistindo à palestra com o tema Os Desafios da Família. E também no sábado nós teremos um seminário aqui à tarde com o tema Um Novo Paradigma em Educação. A inscrição para o seminário se efetivará até amanhã, porque temos vagas restritas e todo um processo de organização. Quem se interessar pode nos procurar ou algum trabalhador para fazer a sua inscrição. E quando adentraram, perceberam que existem alguns livros expostos, convidando-os à apreciação das obras espíritas, à aquisição também. A nossa cantina, com os lanches saborosos, fluidificados, cuja renda toda para a evangelização infanto-juvenil. E neste momento, para quem está em casa nos assistindo, está na tela um QR Code que você pode apontar para fazer doações e assim também fiquem vocês que estão aqui presencialmente
para fazerem, se assim desejar. Gratidão, muita gratidão. Nesta noite ao Criador, e que o Pai Celestial possa nos abençoar. E que toda essa paz aqui sentida nesta noite, nós possamos compartilhar com quem quer que seja ao longo do caminho. Uma boa noite e muito obrigado.